Sobre a meteorologia, a precisão do tempo se baseia em dados atmosféricos, precipitação do vento, umidade do ar, pressão atmosférica e entre outros. Observado em estações meteorológicas, em imagens de satélites e em radares meteorológicos. A modelagem atmosférica e precisão de tempo evoluíram muito nos últimos anos e continuarão a evoluir. As incertezas foram reduzidas significativamente. Nesse processo, ainda existem erros, querendo ou não. É muito importante entender que a precisão do tempo não é uma ciência exata e falhas podem ocorrer. A base moderna da meteorologia, que deu origem à previsão do tempo, começou a ser estabelecida no século XIX. O nome mais frequente associado à invenção da previsão do tempo é o do cientista britânico Robert Fitzroy. Fitzroy, um oficial da Marinha Real e meteorologista, é considerado o primeiro a realizar previsões meteorológicas sistemáticas. Ele ficou famoso por ser o capitão do HMS Beagle, navio no qual Charles Darwin realizou sua famosa viagem. Após essa expedição, Fitzroy se dedicou ao estudo da meteorologia e foi nomeado diretor do Escritório Meteorológico Britânico em 1854. Foi ele quem cunhou o termo previsão do tempo e começou a enviar previsões meteorológicas para os jornais, baseando-se nas observações de pressão atmosférica, temperatura e vento feitas por uma rede de estação. Ele desenvolveu barômetros que foram distribuídos em portos para alertar marinheiros sobre tempestades iminentes. Em 1861, Fitzroy começou a publicar previsões do tempo em jornais britânicos, o que marcou o início da previsão do tempo pública. Antes de Fitzroy, muitas culturas já tentaram prever o clima, observando padrões da natureza, mas essas previsões eram imprecisas e baseadas em tradições e crenças. A contribuição de Fitzroy foi unir observações sistemáticas com novos conhecimentos científicos, usando ferramentas como o barômetro e o telégrafo para coletar e distribuir dados meteorológicos em tempo real. Isso revolucionou a capacidade de prever o tempo com mais precisão e segurança, especialmente para a navegação marítima. Você já parou para pensar qual é a real utilidade da previsão do tempo? Mais do que apenas decidir se levamos um guarda-chuva ou não, ela é essencial para diversas áreas, como a agricultura, aviação, logística e até planejamento urbano. Mas como essa previsão é feita? Ela depende de uma série de simulações e análises complexas. A meteorologia utiliza supercomputadores que processam enormes quantidades de dados coletados por satélites, radares e estações meteorológicas. Esses dados são analisados e alimentam modelos de simulação que recriam o comportamento da atmosfera. Essas simulações permitem prever fenômenos como chuva, tempestades e até variações de temperatura. Assim como na previsão do tempo, a simulação e a análise são fundamentais em outras áreas da nossa vida. Empresas usam modelos simulados para prever cenários futuros, melhorar processos e tomar decisões estratégicas. Na sua empresa, por exemplo, você pode utilizar análises e simulações adequadas para antecipar tendências e gerar resultados mais precisos e eficientes. Então, da próxima vez que conferir a previsão do tempo, lembre-se, por trás de cada palpite do clima há uma poderosa combinação da tecnologia, da análise de dados e da simulação. Isso tudo para facilitar o nosso dia a dia e nos preparar para o futuro. A previsão do tempo é importante porque ajuda as pessoas a se prepararem para condições climáticas, como chuvas, tempestades ou calor extremo. Isso é crucial para a segurança, planejamento de atividades e proteção de recursos naturais. Além disso, setores como agropecuária e transporte dependem de informações precisas para otimizar suas operações. Bom, a previsão do tempo do INMET se baseia em dados atmosféricos, como precipitação, ventos, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e entre outros. Esses dados eles são observados em estações meteorológicas, em modelos numéricos de previsão e em imagens de satélite, e em radares meteorológicos também.